Quem seria o anticristo? O anticristo será um personagem que surge de uma apostasia do próprio cristianismo. Apostasia é uma palavra grega. Apostasia, em grego, significa separação, ruptura, quebra de aliança, quebra de acordo, traição. E o apóstolo Paulo falou que antes da vinda de Cristo, que aconteceria a grande apostasia no meio do povo de Deus. E que essa grande apostasia é que revelaria o filho da perdição, que se assenta sobre o santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Muitos pensam, poxa, se ele se assenta sobre o santuário, ele se assenta sobre o templo fica em Jerusalém, então o anticristo é alguém que vai construir o templo. Não. A palavra santuário, que é usada por Paulo ali, naos, é diferente da palavra templo, que aparece referindo-se ao templo de Jerusalém, seria hieros, tá certo? Então, Paulo não está falando de um templo em Jerusalém. Jesus falou que aquele templo não seria novamente reconstruído. Se um anticristo reconstruir um templo em Jerusalém, Jesus virou mentiroso, porque ele falou que ali não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derrubada. O templo não será novamente reconstruído. Então, o santuário de Deus tem que ser a própria igreja, o povo de Deus. E o anticristo tem que ser uma figura apóstata. Com isso, eu já elimino vários candidatos. O anticristo não pode ser um muçulmano, não pode ser um ateu, não pode ser um comunista. Por qual razão? Bom, simples. A matemática é fácil de fazer. Para você ser um morto, qual é o pré-requisito? Um dia ter vivido. Para você ser um divorciado, o pré-requisito é um dia ter sido casado. Para ser um adúltero, o pré-requisito é um dia você foi fiel. Para ser um apóstata, um dia você tem que ter sido um cristão genuíno, correto? Então, tem que ser alguém do meio do cristianismo. Agora, antes que eu aponte, será um papa? Será um líder protestante? Será um líder batista, adventista? Eu tenho que entender o seguinte, com a dor que, sendo alguém que sai do meio cristão, isso deve me doer tanto quanto ter um filho, um primo ou um tio que eu tanto amo na Cracolândia. Existem duas maneiras de abordar o tema da Cracolândia, eu uso apenas como ilustração do que eu quero dizer. Você pode abordar o tema sem nenhum sentimento envolvido. Aí um bando de vagabundo, aí você tem que chegar lá e acabar com aquele negócio mesmo, a prefeitura tem que limpar aquilo ali, onde você só vê rostos cadavéricos de pessoas das quais você não nutre a menor simpatia. Agora, o dia que você tem alguém que você ama muito ali, vítima das drogas, você vê a Cracolândia de uma maneira um pouco diferente. Se eu entender o cristianismo como um todo e não apenas como o CNPJ da igreja que eu frequento, qualquer escândalo dentro do cristianismo vai me doer como se fosse um escândalo na família. O programa de vocês, o podcast, chama-se Irmãos Dias, porque eu presumo que vocês valorizam a família. Ou seja, se alguém da família de